Vamos dar uma olhada em como um poema, escrito há uns 3.000 anos, pode oferecer uma estratégia surpreendente para a gente lidar com o estresse e a ansiedade de hoje em dia. É uma coisa quase universal, né? O dia acaba, as luzes se apagam e, do nada, a mente parece que liga um motor. É bem nessa hora que os problemas parecem gigantes e as soluções super distantes. E é exatamente aí que o Salmo 4 entra na história. A gente vai olhar para ele não só como um texto religioso, mas como se fosse um manual, um guia prático e atemporal de resiliência mental. E detalhe, ele foi escrito no meio de uma baita crise, com muita pressão e ataques à reputação do autor. Então vamos imaginar a cena. A batalha física do dia já pode ter acabado, mas a luta mais difícil, aquela que acontece dentro da gente, contra as acusações, a raiva, o desespero, essa batalha está só começando. Para a gente entender o contexto, esse salmo é uma canção para ser cantada à noite. O conflito aqui não é com espada, não é militar. É um ataque de calúnia, sabe? As fake news da antiguidade. O perigo de verdade está na angústia e na raiva que isso tudo gera por dentro. E o salmo nos leva numa jornada, de um sentimento de aperto para um de segurança. E logo de cara, o salmo começa de um jeito bem diferente, que vai contra a nossa intuição. Não é uma oração para fugir da pressão. É um pedido para crescer dentro dela. Essa frase, nossa, ela é o coração de tudo. O normal seria a gente pedir para sair do aperto, né? Mas o autor, Davi, ele reconhece que foi justamente dentro do aperto que ele encontrou espaço para crescer. É um paradoxo incrível. E para entender a profundidade disso, ajuda a conhecer duas palavrinhas do hebraico. A primeira é tsar. É daí que vem nossa palavra angústia. E o significado literal é esse, um lugar estreito, apertado. É aquela sensação de estar sem saída, encurralado mesmo. Já a segunda palavra é ha-shalp, e ela significa o oposto, largueza, um espaço amplo, aberto. Esse é o objetivo da jornada emocional que o Salmo descreve, sentir liberdade e resiliência, mesmo quando parece que as paredes estão se fechando. Então a grande virada de chave é essa. Em vez de pedir me tira daqui, a oração vira me alarga aqui dentro. É uma forma radical de olhar para a dificuldade, não como um obstáculo a ser removido, mas como uma ferramenta de crescimento. Certo, mas como é que essa mudança de pensamento se aplica a uma das emoções mais difíceis que existem, a raiva? Como o autor lidou com as acusações e com a própria fúria que sentia? O ataque que Davi sofria era um assassinato de reputação. A calúnia e a mentira daquela época são o equivalente certinho das fake news e da desinformação de hoje. A tecnologia mudou, claro, mas a tática e a psicologia por trás dela são iguaizinhas. Minar a confiança e gerar um caos interno. E aí vem o conselho dele. Um conselho tão poderoso que, séculos depois, o apóstolo Paulo citou lá no Novo Testamento. É tipo uma receita, com duas partes para lidar com a raiva de um jeito construtivo. É quase como uma terapia de travesseiro. E a sacada é genial. Primeiro, o sentimento é validado. Ficar com raiva de uma injustiça não é o problema, é uma reação humana. O segundo passo é o mais importante. Criar uma pausa entre o que se sente e o que se faz. Sinta a raiva, mas não deixe que ela te controle. E o terceiro passo, esse vai contra tudo que a gente pensa. Em vez de explodir ou desabafar, use o silêncio da noite para conversar com o próprio coração, para entender de onde vem aquela fúria e deixá-la se acalmar. Depois de falar da raiva, o Salmo dá uma virada bem interessante. Ele coloca lado a lado a ansiedade comum, que foca nos problemas externos, com uma fonte de alegria muito mais profunda, muito mais estável. Essa pergunta capta com perfeição a voz do pessimismo coletivo. É o som da ansiedade econômica, da ansiedade política, tanto naquela época quanto hoje. É aquele e agora? As coisas estão ruins, quem é que vai nos salvar? Para sacar a resposta do Davi, a gente precisa saber o que trigo e vinho significavam. Era como se fosse o PIB, o índice da Bolsa de Valores da Antiguidade. Representava segurança material, prosperidade. Então o que Davi está dizendo é que a alegria dele não depende do sobe e desce desses índices do mundo. E essa ideia de uma alegria que vem de um lugar mais profundo viajou no tempo. Grandes pensadores viram aqui um princípio fundamental. Martinho Lutero, por exemplo, viu nesse texto a ideia de que a fé cria um espaço amplo de graça, mesmo quando a gente se sente esmagado pela culpa. Séculos depois, Charles Spurgeon fez um comentário brilhante. Por que invejar quem tem um balde cheio de bem, se é possível viver ao lado da própria fonte de todo bem? A alegria descrita aqui não é sobre ter mais trigo e vinho, mas sobre ter acesso à fonte. E tudo isso
Todo esse processo interno nos leva à grande resolução do Salmo. Uma paz profunda que permite o descanso. Esse é o resultado final da jornada. Depois de ressignificar a angústia, de gerenciar a raiva e de encontrar uma alegria que não depende das circunstâncias, o resultado é um sono tranquilo, uma segurança que foi conquistada, não apenas encontrada. E isso é muito relevante hoje. Cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. A gente vive uma verdadeira epidemia de ansiedade que rouba o nosso sono. E este texto milenar oferece uma solução que não vem em pílulas. O que isso nos ensina é algo profundo. O descanso de verdade não é só a ausência de problemas. É uma decisão consciente de confiar, de entregar o controle. É um ato de fé na prática. Então tá, como é que a gente pode pegar essa sabedoria de milhares de anos e aplicar de um jeito prático hoje, no fim do nosso dia? Pensa nisso como um teste do travesseiro moderno, inspirado no Salmo. Primeiro, desconecte dos aparelhos. Depois, reflita. O que foi que agitou o dia? Em seguida, libere conscientemente essas preocupações. E, por fim, descanse, com a certeza de que isso é um ato de confiança e não de preguiça. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O Salmo sugere que talvez a segurança que a gente tanto busca do lado de fora, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, seja, na verdade, um espaço interno que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo, noite após noite.